Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das teorias mais influentes, provocadoras e, vamos ser sinceros, muitas vezes mal compreendidas da psicologia, a psicanálise. Totalmente. A base da nossa conversa é um capítulo introdutório de um livro didático que é referência no Brasil, o Psicologias de Bock, Furtado e Teixeira. Isso. A nossa missão aqui é ir além daquela caricatura do divã, do charuto, para entender o centro das ideias de Sigmund Freud, sabe, de onde vieram conceitos como inconsciente, atos falhos, a ideia de que nossos sonhos têm um significado oculto. Aham. Então, a pergunta que fica é: como é que um médico de Viena, lá na virada do século XX, conseguiu mudar para sempre a forma como a gente pensa sobre nós mesmos? Essa pergunta é o ponto de partida perfeito. O texto que a gente está usando faz uma comparação que eu acho ousada, mas muito precisa. Qual? Ele diz que o impacto do Freud no estudo da vida psíquica é parecido com o do Marx na compreensão dos processos sociais. Foi, assim, uma ruptura. Uma quebra de paradigma mesmo. Exato. Antes dele, a filosofia do iluminismo nos dizia que o ser humano era essencialmente racional. A consciência era o centro de tudo. Aí chega o Freud e diz: olha, a parte mais importante da mente de vocês, a que realmente comanda o show, vocês nem conhecem. Uau! Ele teve a audácia de transformar em objeto de ciência aquilo que era visto como, sei lá, mistério, pecado ou loucura, fantasias, desejos proibidos, esquecimentos. E se tem uma palavra que define essa revolução e que vai guiar nossa conversa, essa palavra é inconsciente. E essa jornada para o inconsciente começa de um jeito bem prático, né? Quase por acaso. O Freud não era um filósofo de poltrona. Não mesmo. Ele era um médico recém-formado, com dificuldade financeira, que precisou abrir um consultório para atender pessoas com o que na época se chamava de problemas nervosos. E aí ele viaja para Paris e tem contato com o neurologista Jean-Martin Charcot, que usava a hipnose para tratar a histeria. Exatamente. A histeria era o grande enigma da medicina da época. Mulheres, principalmente, apresentavam sintomas físicos gravíssimos. Tipo o quê? Paralisia, cegueira, tosses nervosas, coisas que não tinham nenhuma causa orgânica. Os médicos examinavam e não encontravam nada de errado no corpo. E aí achavam que elas estavam inventando. Muitas vezes, sim. Eram tratadas como simuladoras. O Charcot, com a hipnose, mostrou que os sintomas podiam ser induzidos e removidos por sugestão, provando que a origem era psíquica não orgânica. Mas o caso que realmente acendeu a faísca para o Freud não foi dele, e sim de um colega, Joseph Breuer. É o famoso caso de Ana O. Certo. O caso de Ana O é quase um mito fundador da psicanálise. O que aconteceu com ela que foi tão revelador? A Ana O era um catálogo de sintomas inexplicáveis. Tinha a paralisia, dificuldade de visão, ela até parou de falar em alemão, que era a língua dela, e só se comunicava em inglês. Nossa! E o Breuer começou a tratá-la com hipnose e percebeu algo fascinante. Quando hipnotizada, a Ana conseguia se lembrar da exata situação em que cada sintoma tinha aparecido pela primeira vez. E essas situações estavam sempre ligadas a eventos perturbadores enquanto ela cuidava do pai doente. Mas espera, que tipo de pensamentos eram tão terríveis a ponto de paralisar o corpo de alguém? Eram pensamentos e sentimentos que, para uma filha dedicada na rígida sociedade vitoriana, eram, assim, absolutamente inaceitáveis. Sei. Por exemplo, exausta ao lado do leito do pai, ela teve um breve desejo de que ele morresse para que o sofrimento dos dois acabasse. E imediatamente ela se sentiu culpada, horrorizada com o próprio pensamento. Uma ideia insuportável. Insuportável. O que Freud e Breuer teorizaram é que a energia psíquica ligada a esse afeto, a essa emoção, não tinha para onde ir. Então ela era convertida e se expressava no corpo, como um sintoma. Quando Ana, sob hipnose, conseguia finalmente colocar em palavras essa memória e vivenciar a emoção que estava estrangulada, o sintoma desaparecia. Simplesmente sumia. Sumia. Era a cura pela fala, como ela mesma apelidou. Breuer chamou o método de catártico, da catarse, a purgação das emoções. Ok, a cura pela fala faz todo sentido. Mas o Freud, ele não se contentou com a hipnose. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade.
Ele percebeu que a hipnose não funcionava com todo mundo e os sintomas podiam voltar. Exato. Ele era um investigador incansável. Ele abandona a hipnose e passa a pedir que seus pacientes simplesmente falem. Falem sobre qualquer coisa que venha à mente sem censura, por mais bobo, vergonhoso que parecesse. É o nascimento da associação livre. E aí, ele nota um padrão. Um padrão claro. Em certos momentos, quando o paciente chegava perto de um tema sensível, ele parava. Gaguejava, mudava de assunto, dizia: isso não é importante. Freud percebeu que havia uma força ativa ali, lutando para manter certos conteúdos longe da consciência. Uma força que impedia a pessoa de falar. Precisamente. E dessa observação clínica, nascem dois conceitos que são os pilares da psicanálise. O primeiro é a resistência, essa barreira, essa força que se opõe a tornar um pensamento consciente. E a segunda é a pergunta: o que alimenta essa resistência? A resposta é a repressão. Ou recalque. Ou recalque. É um mecanismo ativo de expulsar da consciência uma ideia, uma lembrança, um desejo que seja intolerável. A grande sacada do Freud foi entender que esses conteúdos reprimidos não morrem. Eles continuam vivos, pulsando nesse outro lugar, o inconsciente, e de lá eles buscam uma forma de retornar. Mas retornam disfarçados. Disfarçados. Nos sonhos, nos atos falhos e, claro, nos sintomas. A nova técnica, que ele batizou de psicanálise, tinha como objetivo justamente rastrear esses disfarces para chegar na repressão original. Então, se tudo isso está sendo empurrado para esse tal de inconsciente, Freud tinha algum tipo de mapa de como essa mente se organizava. Uma geografia da psique. Tinha. E ele propôs não um, mas dois mapas. O primeiro, que a gente chama de primeira tópica, divide o aparelho psíquico em 3 sistemas: consciente, pré-consciente e inconsciente. Essa é a famosa analogia do iceberg, né? A pontinha fora d'água é o consciente, a parte que a gente vê. É uma ótima analogia. O consciente é isso, a pequena parte da nossa mente da qual a gente tem ciência no momento. O pré-consciente seria a parte do iceberg que está logo abaixo da superfície. Não está na consciência agora, mas você acessa com um pequeno esforço. Tipo o que eu jantei ontem. Exato. Essa informação vem do seu pré-consciente. É a nossa memória disponível. E o inconsciente é a parte gigantesca e submersa do iceberg, a que afundou o Titanic. Exatamente. A maior e mais influente parte. Mas diferente do iceberg, não é uma massa inerte. O texto destaca que o inconsciente é atemporal. Nele, uma memória da infância pode ter a mesma força de um evento de ontem. Não tem lógica, não tem contradição. Com o tempo, o próprio Freud sentiu que esse mapa de lugares não era suficiente. Ele precisava de um mapa que mostrasse não só a geografia, mas a dinâmica, as forças em conflito, é isso? Perfeito. E aí ele desenvolve a segunda tópica, que não substitui a primeira, mas complementa. Ele introduz 3 instâncias: id, ego e superego. Certo. O id seria a instância mais primitiva. É o reservatório da nossa energia psíquica, das pulsões de vida, eros, e de morte, thanatos. O id é puro desejo, é o eu quero tudo, e quero agora. Parece a descrição de um bebê recém-nascido. E é exatamente isso. O bebê é puro id. Mas ele logo descobre que o mundo não satisfaz seus desejos na hora. Ele chora e a mãe nem sempre vem. A realidade se impõe. Sim. E desse choque com a realidade começa a se formar o ego. O ego é o nosso mediador, o executivo da personalidade. Ele opera pelo princípio da realidade, tentando achar maneiras realistas e aceitáveis de satisfazer os desejos do id, levando em conta ao mundo externo e, mais tarde, as ordens do superego. Então, se o id é o impulso e o ego é o negociador, o que seria o superego? O nome já soa como um chefe. Ele é mais um juiz interno e um bem severo, viu? O superego é a última instância a se desenvolver. Ele se forma a partir da internalização das regras, proibições e valores dos pais e da sociedade. É a nossa consciência moral, a voz que diz não pode, é errado. A fonte da culpa. A fonte do nosso sentimento de culpa.
A grande sacada é que a gente não precisa mais dos pais nos vigiando. Nós internalizamos o vigilante. O simples fato de desejar algo proibido já é suficiente para o superego nos punir com culpa. Espera aí. Então, se o id é impulso puro, o superego é esse crítico implacável. E o ego está no meio tentando equilibrar os pratos. Isso parece exaustivo. O ego consegue vencer em algum momento? Essa é a grande questão da vida psíquica para Freud. Não se trata de vencer, mas de gerenciar. Uma pessoa com um ego saudável consegue mediar bem esses conflitos. Mas sim, é uma batalha constante. É uma espécie de guerra civil dentro de nós. E falando em coisas que geram conflito, vamos tocar no conceito que talvez tenha sido o mais chocante para a sociedade da época: a sexualidade infantil. Ah, sim. Sei que essa é uma parte que muita gente torce o nariz. Sexualidade infantil soa bizarro. Como a psicanálise explica isso sem que as pessoas saiam correndo? É crucial desmistificar isso. Quando Freud fala de sexualidade, ele usa o termo de uma forma muito mais ampla. Não se refere ao ato sexual adulto. Certo. Para a psicanálise, sexualidade é a busca de prazer que se origina no corpo e essa busca existe desde o primeiro dia de vida. A energia que move essa busca é a libido. O bebê sente um prazer imenso ao mamar. Isso, a princípio, está ligado à fome, mas logo vira uma busca por si só. É a fase oral. Entendi. Então, o foco do prazer, a zona erógena, vai mudando conforme a criança cresce. Exatamente. Depois da boca, vem a fase anal, ligada ao controle dos esfíncteres. Depois, lá pelos 3 a 5 anos, vem a fase fálica, quando o foco vai para os órgãos genitais. É aí que ocorre o famoso complexo de Édipo. O momento central. Central. É um momento crucial para a formação da personalidade e do superego. Depois vem o período de latência e, finalmente, na puberdade, a fase genital. Ok, então temos esse caldeirão. O id querendo prazer, o superego proibindo e o pobre do ego tentando não enlouquecer. Quando o conflito aperta, o que o ego faz para se proteger? Ele lança a mão de estratégias inconscientes. São os mecanismos de defesa. O objetivo é deformar a realidade para diminuir o sofrimento. O texto nos dá ótimos exemplos. Um dos mais conhecidos é a projeção. Projeção. É aquela ideia de que o que João diz de Pedro fala mais de João do que de Pedro. Exatamente essa. É quando a gente atribui a outra pessoa um desejo ou sentimento nosso que não conseguimos admitir. Se eu sinto inveja de alguém, mas meu superego diz que isso é horrível, meu ego pode resolver o problema projetando. Eu passo a acreditar que a outra pessoa é que tem inveja de mim. Nossa, isso é sutil e poderoso. E a formação reativa? A formação reativa é adotar um comportamento oposto a um desejo reprimido. O exemplo clássico do texto é a mãe que inconscientemente sente hostilidade pelo filho. Como esse sentimento é insuportável, o ego mascara como uma superproteção, uma ternura sufocante. Uau! E a racionalização? Essa parece ser a que a gente usa o tempo todo. Totalmente. A racionalização é a arte de construir uma justificativa lógica e aceitável para uma ação cuja motivação real é inconsciente. A desculpa que a gente dá para si mesmo depois de uma compra por impulso. Perfeitamente. Alguém que é demitido por incompetência e diz: ainda bem, eu já queria sair daquele emprego tóxico. A explicação lógica protege o ego da dor do fracasso. O que a gente analisou aponta que a realidade é muito mais ampla, né? Especialmente no Brasil. Com certeza. O objetivo final do trabalho psicanalítico é o autoconhecimento. E hoje, o pensamento psicanalítico extravasou o consultório. Ele serve como uma ferramenta poderosa de leitura da realidade. No Brasil, por exemplo, ele instrumentaliza o trabalho nos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. É impressionante como essas ideias que nasceram para entender os sintomas de algumas pacientes em Viena se tornaram uma lente para olhar para a sociedade inteira. Sim, a psicanálise nos oferece chaves de leitura para fenômenos sociais complexos. O aumento da violência juvenil,
o individualismo da nossa cultura, as novas formas de sofrimento como as dependências químicas, a anorexia. A gente pergunta, o que esse sintoma social está dizendo sobre nós? Exato. É uma continuação direta da preocupação que o Freud já tinha lá em Mal-Estar na Civilização. Ele percebeu que o mesmo conflito entre pulsão e repressão que ocorre no indivíduo também ocorre na cultura. Então, recapitulando a nossa jornada, que foi bem intensa, a gente começou com a histeria em Viena e chegou nas aplicações da psicanálise nos desafios de saúde pública de hoje. Aham. No meio do caminho, vimos a descoberta do inconsciente, exploramos os 2 mapas da mente com id, ego e superego e entendemos os mecanismos de defesa, as táticas que todos nós usamos para sobreviver a essa guerra interna. É uma síntese perfeita. E para encerrar, eu queria deixar uma reflexão inspirada numa nuance importante do nosso material. Freud muitas vezes é visto como alguém que enxergava a cultura só como uma força repressora, um grande não para as nossas pulsões. Certo, uma barreira. Que diz sim à nossa criatividade. É na arte, na ciência, na brincadeira, é onde podemos dar um destino criativo para as nossas pulsões. Isso abre uma perspectiva mais otimista, de certa forma. Sim, e nos leva a uma questão final provocativa. Se a psicanálise nos ensina a interpretar os sintomas de um indivíduo para decifrar os desejos reprimidos em seu inconsciente, como a gente poderia usar essa mesma lente para interpretar os sintomas da nossa sociedade hoje? Interessante. Se a nossa cultura tivesse um inconsciente, quais seriam os seus sonhos recorrentes? Quais seriam os seus atos falhos mais reveladores? E mais importante, quais desejos ela estaria reprimindo desesperadamente?